Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nosso estudo na Palavra de Deus, agora no capítulo 3 dessa carta aos Hebreus, tá? Essa carta profunda, versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: Por isso, irmãos, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E Moisés era fiel como servo, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa fé. Por que apóstolo e sumo sacerdote? Porque apóstolo é enviado. Então, o primeiro apóstolo da nossa confissão é Jesus. Teve depois o ministério apostólico, os apóstolos que o próprio Jesus constituiu, e existe ainda o ministério apostólico, mas a pessoa enviada por Deus foi Jesus para nos salvar. E ele é o sacerdote constituído como mediador entre Deus e os homens. A única religião verdadeira, o único religar verdadeiro é Jesus. Daí a advertência, considerai atentamente, porque não existe uma outra obra de redenção feita em outra pessoa senão Jesus. Quando Jesus perguntou para os apóstolos o que dizem que é o Filho do Homem, uns dizem que é Moisés, outros dizem que é um profeta, outros dizem que é Jeremias. Acho que ninguém falou que era Moisés, mas falaram alguns nomes, Jeremias, aí João Batista, citou um monte de bobagem. A essa lista poderia se acrescentar mais nomes atuais. Jesus é um revolucionário, Jesus é um mestre ascendido, Jesus é um grande filósofo, um pensador. Hoje em dia a lista seria ainda maior. Mas a resposta de Pedro, com tudo aquilo que ela implica, era a única resposta verdadeira. Tu és o Cristo, o Filho de Deus bendito. Porque encerrava o entendimento real de Jesus, de sua verdadeira identidade, do alcance de sua obra, significado verdadeiro da pessoa do Senhor Jesus. E Jesus disse a Pedro, tu és bem-aventurado, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, que obviamente não era nem um primado de Pedro como Papa, nem nada, mas a própria declaração de Pedro e aquilo que Jesus era em relação àquela declaração de Pedro. Aquilo que Jesus é e significa em relação à própria declaração de Pedro, que é a pedra fundamental da igreja. Jesus, não Pedro. Jesus, que é o seu corpo atualmente. Então, quando fala para se considerar atentamente ao apóstolo, sumo sacerdote de nossa confissão, é considerar Jesus por aquilo que ele é, de fato, sua identidade. Portanto, nada, não deem ouvidos a pastores, gurus e liberais que não consideram Jesus como apóstolo, sumo sacerdote e o nivelam muitas vezes com outros líderes religiosos, com outras formulações religiosas. O apóstolo e sacerdote da nossa fé é apenas Jesus. Não temos nenhum outro apóstolo, não temos nenhum outro sumo sacerdote entre nós e Deus. Apenas Jesus. E na cadência das alianças aqui, ele vai colocar, o autor sagrado vai colocar Jesus superior a Moisés. Qual a implicação de Jesus ser superior a Moisés? Porque é claro que a partir da queda houve várias dispensações de Deus, houve vários moveres e revelações gradativas de Deus. E Moisés emerge como uma síntese daquilo que havia de mais assim, de mais completo, de um feixe de tudo que vinha sendo trazido até então como parte daquilo que era os padrões relacionais de Deus em princípios e cerimônias. Porque nós não vemos assim, uma estrutura, por assim dizer, religiosa em Abraão, na época de Abraão, Isaac, os patriarcas, mas em Moisés há aquele concerto maior e há aquela estruturação que vai ter ali dentro de si tanto as cerimônias quanto as ordenanças e os mandamentos de Deus para o povo. Então, em relação à economia do Antigo Testamento, Moisés é, por assim dizer, a síntese, de certa forma, o cabeça do todo do Antigo Testamento. Jesus, porém, vem como o todo de tudo, encabeçando a nova aliança, que fecha todas as coisas, que fecha a redenção final, não agora naquela estação provisória de cerimônia, mas sendo realmente ele assim, o cabeça da criação, sendo Jesus o cabeça da criação, e vindo sobre a sua própria casa,
Porque Moisés recebe uma dispensação de Deus, mas recebe aquilo entendido como casa alheia, não a casa dele. Ele era fiel em toda a casa de Deus, mas o Senhor Jesus veio como fiel em toda a sua própria casa, porque o próprio Jesus disse que aquele que vem do céu, por certo, é maior do que todos. Então Jesus vem como embaixador de Deus, não como representante, como dispenseiro de coisas cerimoniais e transitórias, mas como aquele que de mais definitivo e completo Deus enviou para nos salvar e para nos resgatar. Superando em muito Moisés, assim como é maior o arquiteto do que a casa construída. São essas comparações que aparecem aqui. Jesus é tão superior a Moisés quanto é superior à casa, ao arquiteto em relação à casa construída. É dessa maneira que é colocado. Moisés era fiel como servo, mas Jesus é fiel como filho, como dono, não como empregado, para assim dizer, o servo. Daí a exortação à igreja, porque aqui há uma implicação maior, porque se a dispensação é maior, obviamente que a exortação também cresce em gravidade. Então, quando diz que Jesus é fiel em toda a casa de Deus, diz que essa casa somos nós, a qual somos nós. Por quê? Porque nós somos pedras vivas no santuário em Jesus. Como igreja, como corpo de Cristo, nós somos essas pedras vivas, nós somos a casa de Deus agora. Uma vez que é superado o templo como local específico, porque Jesus é o cumprimento daquilo que ele disse, pré-anunciou a mulher samaritana quando disse, nem aqui, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Em Jesus a superação do templismo, da adoração sentada no templo e em cerimônias. Nós mesmos somos o templo. Nós mesmos somos as casas, as pedras vivas do santuário, para a edificação desse mesmo em espírito, como diz aí Pedro. Então nós temos que ter esse entendimento, que nós temos que manter fiel ao Senhor, porque somos agora parte do santuário de Deus no espírito, dessa marcha de Jesus no meio da igreja, no mundo. Nós somos o templo, nós somos a casa de Deus agora. Se guardarmos até o fim a exultação da esperança, há aqui um elemento condicional. Não há nada de prefixado aqui. Não há nada incondicional aqui. Não existe aliança incondicional. Toda ela pressupõe perseverança. Toda ela pressupõe mutualidade. Aliança é isso. Aliança é mutualidade. Não existe aliança, como é que eu vou dizer? Não existe aliança de um lado só, em que um lado faz tudo e o outro apenas fica como elemento passivo. Aliança sempre envolve mutualidade, sinergismo. Sinergismo é a palavra que eu estou querendo encontrar. Sinergismo. Tá? Sinergismo. Não monogenismo, sinergismo. Isso é aliança. Porque nós somos realmente a casa do Senhor. O Senhor realmente nos comprou, nos constituiu como seu corpo, e somos o templo vivo de Deus agora. Como igreja viva, como corpo vivo de Cristo. Somos o templo, de fato. Se guardarmos até o fim, porque isso se dá em trajetória com o Senhor e em identidade espiritual em Jesus, na perseverança. Não há nenhum elemento incondicional predestinado aqui. Nós temos que nos relacionar com o Senhor e permanecer fiéis às alianças para que se efetive em nós, para que sejamos realmente esse corpo e esse templo vivo do Senhor. Tá? Por isso as advertências. 7-12, resumidamente, os versículos seguintes continuam nessa mesma linha. Assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto, onde vossos pais me tentaram e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Uma advertência severa. A advertência dada à igreja sobre o falar de Deus e a tremenda responsabilidade de não endurecer o coração com aquilo que o Espírito fala às igrejas. Isso vai ser o teor também da carta às 7 igrejas lá em Apocalipse. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse falar existe ainda, está sendo falado atualmente, sempre, sempre. E a exortação permanece, porque os princípios relacionais são permanentes. A mutualidade relacional
É permanente. Não existe como é que eu vou dizer, nenhuma diferenciação nesse sentido, assim, daquilo que deve ser o nosso andar com Deus em relação às alianças. Porque nós temos gradações de aliança. Nós temos gradações de aliança. A aliança atual em Jesus é muitíssimo superior, tremendamente superior à aliança antiga. Mas aquela necessidade de obediência é a mesma, de ouvir a voz de Deus e se manter obediente a ela. Por isso que o autor sagrado faz essa ponte entre aquilo que estava sendo falado lá no Antigo Testamento e os imperativos de obediência que permanecem para nós hoje em dia no Novo Testamento. Por isso que fala assim. Como foi no deserto. Por quê? Porque lá no deserto Deus tinha uma aliança com o seu povo também. É claro que é uma aliança, como o Hebreus inteirinho vai dizer, uma aliança inferior, baseada em cerimônias e tudo mais, vai falar muito isso aqui em Hebreus. Mas ainda assim tinha que ter o pressuposto da obediência e da perseverança. E eles não foram fiéis. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, Estevão diz que os pais não quiseram obedecer essa aliança, esse pacto, esse conselho que foi recebido por intermediação de anjos, por ministério de anjos, como já falamos. Eles não quiseram obedecer e em seus corações tornaram ao Egito. Em seus corações tornaram ao Egito. Ou seja, não fizeram uma verdadeira jornada com o Senhor. Fizeram aquela jornada física, de sair do deserto e ir até as portas de Canaã. Não chegaram a entrar. Mas fizeram aquela jornada por 40 anos, em direção a um ponto a outro. Então, a jornada geográfica eles fizeram, mas a jornada significativa e espiritual eles não fizeram em seus corações, porque em seus corações tornaram a Egito. Ainda que fisicamente estavam em direção a Canaã e em tudo aquilo que prefigurava essa jornada no plano espiritual. Eles não fizeram a jornada verdadeira. E Estevão lança isso em rosto. E nós também podemos, muitas vezes, se nós endurecemos nosso coração, fazemos algo parecido. Estarmos fazendo uma jornada física como membresia de igreja, como leitura da palavra, como fazer coisas para Deus, mas não ter realmente vida com Deus. Não ter realmente vida com Deus. Durou 40 anos essa dureza. Por toda aquela trajetória. Nós já lemos pela palavra de Deus que esses 40 anos já foi, de certa forma, um juízo de Deus. Porque eles tiveram que voltar para trás e andar 40 anos para que aquela geração fosse julgada e fosse, infelizmente, perdida, inclusive. Aquela geração que saiu lá do Egito, aquela geração se perdeu. Ficou no deserto. Morreram todos no deserto, como já vimos em outras passagens de Coríntios falando sobre isso. E ali eles viram a obra de Deus por 40 anos. Aqui é uma coisa até interessante, né? Contemporaneizando essa questão da evidência, porque hoje em dia se fala muito de evidência. Nós temos um contexto assim, apesar de um contexto pós-moderno supostamente supera o modernismo, mas ainda um contexto racionalista e cientificista. Esse é o nosso mundo em 2021. A ciência vale mais do que valores assim fundamentais, assim muitas vezes de ética, de solidariedade e coisa e tal. Em muitos lugares a ciência fala mais alto do que os princípios, infelizmente, princípios de vida. Isso é o nosso contexto atualmente. E as evidências são a base de qualquer crença para pessoas que pensam dessa maneira. Para pessoas que fazem do cientificismo a base da sua gnosiologia, de tudo que ela entende sobre o mundo e das relações humanas. Esse é o contexto. Mas lá no Antigo Testamento, haviam as tais evidências de Deus, porque o que Richard Dawkins, por exemplo, fala hoje em dia, Richard Dawkins, cientista que escreveu um livro chamado Deus num Delírio, criticando as religiões, o que Richard Dawkins fala, e muitos hoje em dia vão atrás, é que não existe evidência para acreditar em Deus científico. Havia evidência por 40 anos, houve uma overdose de evidência. Todos os dias havia evidência. E mesmo assim o povo se manteve incrédulo. Então a incredulidade realmente não é uma questão de evidência, é uma questão mais de coração diante de Deus. A verdadeira sede das decisões não são decisões baseadas em evidências, porque por 40 anos viram as obras de Deus e mesmo assim se continuaram incrédulos. Apenas escalaram para níveis cada vez maiores de dureza. Então, essa conversa de evidência que se fala hoje em dia, conversa cientificista, evolucionista e vários istas, aí é só uma bobagem, sinceramente é uma bobagem. Porque esse povo aqui, por 40 anos, viu as obras de Deus, teve evidências diárias da ação
sobrenatural de Deus, e mesmo assim se manteve em pé. O coração humano é uma outra coisa. E essas evidências eram evidências assim, justamente para que eles crescem, para que eles tivessem vida com Deus. E mesmo assim não quiseram. O que aconteceu no final de tudo? O que aconteceu no final de tudo? Por isso me indignei contra a geração e jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Porque a condição para entrar no descanso de Deus era a condição da obediência. E com todas as evidências, eles não creram e não entraram no descanso de Deus. Obviamente que mais para frente aqui vai dizer o que é esse descanso aqui. Mas o que nós temos que entender desde já é que existem instâncias da revelação de Deus. E que aquele que não foi fiel nas instâncias, por assim dizer, lá do Antigo Testamento, na instância simbólica, não alcançou a plenitude da vontade de Deus também na revelação do Senhor. Porque mais para frente em Hebreus a gente vai falar sobre a igreja dos primogênitos ao lado dos céus, né? E vai falar assim, que nós estamos, na verdade, perante o Senhor um corpo só. Isso mais para frente vai dizer. Então Abraão, por exemplo, Abraão está no reino dos céus com Abraão, com Deus, o Senhor está com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus nesse momento. E a consumação de todas as coisas será essa ceia eterna, mas eles já estão com Deus nesse momento. Por quê? Porque foram fiéis à aliança. Então eles já entraram no descanso, que é estar com o Senhor, que é participar da mesa. Mas, infelizmente, essas pessoas não entraram no descanso, porque não foram fiéis a essa aliança. Não puderam entrar. E aí, de novo, vai escalando as advertências para nós. Percebam isso, que a carta aos Hebreus vai manter um padrão permanente de advertência sobre nós, colocando sempre um patamar maior de responsabilidade para nós, mas sempre tomando por base aquilo que já era a norma lá no Antigo Testamento, mas que se reveste de maior gravidade para nós agora no Novo Testamento, pela superioridade dessa aliança. Então ele sempre fala isso, ele vai estar sempre advertindo. No versículo 12 a 14 se volta de novo para nós, dizendo, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vai observando aí. Se de fato guardamos, se de fato guardarmos até o fim, sempre a necessidade de guardar. Vai aparecer sempre na carta aos Hebreus isso. Nada predestinado, nada pré-fixado. Ah, nasceu de novo, está tudo garantido. Não vai aparecer isso aqui. Não vai aparecer. Tende cuidado, irmãos. Por quê? Advertências sempre pertinentes, porque aquelas pessoas foram infiéis àquela aliança lá no Antigo Testamento. E como não há nada pré-fixado nesse sentido, então as alianças que vão se escalando em responsabilidade vão se escalando também em juízo. Então, quando fala que jamais haja em vós perverso coração de incredulidade, por quê? Porque jamais haja em vós perverso coração de incredulidade. Poxa, mas nasceu de novo e não está garantido? Não está. Não está. Não. Porque se a advertência jamais acontece, é porque pode acontecer. E como pode acontecer de haver perverso coração de incredulidade de pessoas que nasceram de novo e foram redimidos pelo Senhor? Porque no decorrer da perseverança, infelizmente, é onde acontecem os desvios, de uma maneira ou de outra. E aqui, perverso coração de incredulidade não é aquela incredulidade do ateu que não acredita em Deus. Porque na Bíblia, crer em Deus não é crer simplesmente na existência de Deus. Crer em Deus, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, crer em Deus nos relacionamentos com Deus, não é crer na existência de Deus, não é o contrário do ateísmo. É o contrário de uma vida apática, é o contrário de uma vida indiferente. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas nascem de novo, são renovadas e depois vão de alguma maneira desanimando. E vão se tornando apáticos. Aí o perverso coração de incredulidade começa a se instalar. Não que necessariamente as pessoas descreem assim, em Deus como um ateu, mas aquela crença já não tem substância mais. Já não tem mais substância de vida. Porque a descrença dessas pessoas do Antigo Testamento não eram descrenças assim, de pessoas ateístas. Eram descrenças de pessoas religiosas. Eram descrenças de pessoas que faziam cerimônias, que estavam juntos, estavam celebrando. Eram descrenças desse nível. O perverso coração da incredulidade no meio do povo de Deus não é ateísmo necessariamente.
mas falta de vida com Deus em consistência, em aliança verdadeira, em perseverança nos princípios, vivenciando e encarnando esses princípios. Esse é o perverso coração de incredulidade. E a advertência aqui do autor aos Hebreus é que nós não tenhamos nenhum processo que nos leve a isso, que de alguma maneira nos reconduza a patamares de incredulidade, ainda que estejamos supostamente sendo pessoas da igreja, supostamente sendo pessoas do povo de Deus. O que aconteceu lá no Testamento é passível de acontecer para nós. E isso o autor dos Hebreus está sempre advertindo aqui. Porque nós temos que manter a confiança que a princípio tivemos. As passagens de Apocalipse, a carta às igrejas de Apocalipse, lá no começo de Apocalipse, tem sempre esse teor. Advertências para a igreja que estão se desviando. Advertências para a igreja que, começando bem, estão se esfriando, estão se afastando do primeiro amor, estão valorizando as coisas externas, a riqueza, muitas vezes, um certo glamour, um apego assim, material, muitas vezes com uma arqueadura que parece que é vida com Deus e não é. A advertência da carta a Sardes, a igreja de Sardes, é essa. Você tem a aparência de que está vivo, mas você está morto. Quais são as aparências de vida que pode haver no nosso meio que não são vida? Isso é a substância do perverso coração de incredulidade que pode acontecer no nosso meio. Pode acontecer conosco, pode acontecer com igrejas inteiras até. E as advertências são essas. Temos que manter a confiança que a princípio tivemos, aquela fé verdadeira que a princípio tivemos, que se revela em princípios e vida verdadeira com Deus. Não assim com esfriamento, não com monidão, mas com uma vida realmente substantiva com Deus nas alianças. Tá? Então, a advertência aqui é contra o esmorecimento, na verdade. Contra o esfriamento, contra a apatia, contra o esmorecimento, que são processos de incredulidade. Depois, no final, diz assim, versículo 15 a 19, resumidamente. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, os quais, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Quais? E contra quem se indignou por 40 anos? São as perguntas retóricas aqui do autor da carta. E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia que se chama hoje. Por quê? Porque nós somos advertidos o tempo todo pelo Senhor. O falar do Senhor à igreja é sempre um falar de advertência. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque o Senhor está falando hoje, há pessoas procrastinando. Quando Jesus diz lá, se alguém abrir a porta, eis que estou à porta e bato, lá em Apocalipse, se alguém abrir uma voz, eu entrarei, serei com ele, ele comigo. As pessoas perdem de vista que isso é dito à igreja. É um versículo que se encaixa muito com o evangelismo. Mas está falando da igreja aqui. Esse bater na porta e entrar e se são pessoas que de alguma maneira fecharam a porta no processo. Enquanto se diz hoje, se ouvir a voz, não endureçar o vosso coração, é uma palavra a nós. Como é que eu vou dizer assim? É difícil entender que um crente pode ter o coração endurecido, porque um crente está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, está participando. É difícil entender isso, pois é exatamente isso que está sendo dito aqui. Hoje, se ouvir da sua voz, não endureçais o vosso coração, porque aquele povo, de alguma maneira, endureceu o coração. E o Senhor se indignou contra eles e jurou que eles não entrariam no seu descanso. Essa palavra pesa sobre nós também. Não entraremos no descanso se nós também, de alguma maneira, negligenciarmos a vida com o Senhor. Não temos trajetória significativa. Se lá no Antigo Testamento houve aquelas dispensações de Deus naquele nível e eles foram punidos por aquele nível de dispensação, por infidelidade, também nós aqui a responsabilidade é essa. Há graus de dispensação e há graus de responsabilidade, mas sempre a advertência é que se persevere nas alianças. Sempre. Sempre. A incredulidade e o desvio são atalhos para o inferno. Porque as pessoas que não entraram no descanso de Deus não entraram naquilo que era o objetivo maior do Senhor, que era a redenção. Não entraram nisso. Não farão parte da grande ceia do Senhor nos novos céus e nova terra.
essas pessoas não entrarem. Nós também não entraremos, porque a mesma dignidade virá sobre nós, se nós não nos mantemos fiéis em todos os termos da nova aliança com o Senhor. Amém? Então, irmãos, se ouvirdes a sua voz, não endereçais aos corações, que possamos ser fiéis ao Senhor, fiéis aos irmãos, mantendo nossa vida de comunhão, exortando uns aos outros, como fala aqui, para nos estimular a perseverança e as boas obras nesse dia que se chama hoje. Amém? Deus abençoe.